A gente não tá na live. Sim, você está na live. Yay! Ok, bom dia. Ah, ainda é manhã aqui em Tóquio, no Japão, e a gente tem a linda Simone Milassas hoje. E sim, a gente tem esse livro, Relacionamento. Você tem a certeza que quer um em japonês! Yay! Yay! Então, a gente pensava que seria uma ideia bem legal fazer um lançamento do livro hoje através de um live no Facebook. E eu tenho algumas perguntas para você, Simone, mas antes de começar... Eu estou pronta, diz a Simone! Então, antes de começarmos, eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem você, mas você gostaria de se apresentar um pouquinho? Claro! Então, meu nome é Simone Milassas e eu tenho trabalhado com Access Conscious por 21 anos. Eu era coordenadora mundial de Access por cerca de 18 anos. E sabe, eu comecei a usar as ferramentas de Access Consciousness, como eu disse, 20 anos atrás. E foi... A gente estava em 4 países nesse momento e agora a gente está em 187 países, então expandiu muito. E eu escrevi 3 livros, Alegria dos Negócios, na verdade essa é a versão em inglês, desculpa, mas na verdade está em japonês também. E Saindo das Dívidas com Alegria, e esse terceiro livro, Relacionamento, você tem a certeza que quer um. Eu co-escrevi com Brandon Watt, que eu estava em um relacionamento por 8 anos com ele, e muitas das pessoas tinham o costume de ver da maneira como a gente estava juntos, e nos faziam perguntas sobre isso, como você está criando esse relacionamento. E eu posso dizer para você, a maneira como a gente criou nosso relacionamento foi usando as ferramentas de Access Consciousness. O Gary foi uma contribuição tão grande. Então a gente começou a fazer classes sobre isso e foi a gente que disse, vamos colocar isso em um livro. Então a gente agora terminou o relacionamento no momento em que lançamos o livro, mas sabe o que mais? A gente ainda é bons amigos e tem muitas ferramentas que você pode usar para estando no relacionamento ou não estando no relacionamento. Então, uma das razões por que a gente chamou do livro Relacionamento Você Tem a Certeza que Quer Um é que a gente queria que fosse uma pergunta, porque a gente queria que todo mundo percebesse que você tem escolha. Você não tem que escolher algo a partir de uma necessidade. Então, sim, eu fiz tantas coisas, mesmo que eu sou tão jovem, mas eu fiz tantas coisas na minha vida que acabei aqui. Então, que é o meu mais grandioso desejo é que as pessoas percebam que eles têm escolhas com tudo na vida deles, não importa o que está acontecendo ao redor do mundo ou ao redor deles, e empoderar pessoas a saberem que elas sabem. Então, essa é a linha principal de Access Consciousness. E eu gostaria de atualizar mais consciência no planeta, o que quer que isso seja requerido. Ok, obrigado. Na verdade, você já respondeu a 2 das minhas perguntas, é porque esse livro surgiu, porque desse título. Então, mas eu me lembro que eu peguei esse livro em inglês em Nusa durante um treinamento de facilitadores. Estava passando pela loja de livros e vi esse título e eu estava tipo, estacionamento, tem certeza que quer? Claro que eu quero um. E eu passei e depois disso, eu quero um, eu quero. Tipo, eu lembro de voltar, demorou pra mim. Eu, na verdade, tive que pensar sobre comprar esse livro porque esse título realmente, como você disse, colocou uma pergunta na minha cabeça. Então, o que eu quero perguntar pra você é o que é o que é relacionamento pra você? Ok, legal. E pergunta incrível. E eu também gostaria de reconhecer que você. Eu amo isso quando você disse que você passou pelo livro e você leu a pergunta e você. Claro que eu quero um. Porque isso é o que a gente é treinados a fazer. Claro que sim, você chega numa certa idade e você é suposto ter um relacionamento. E a próxima coisa é que é suposto você ter filhos. Então, essa coisa é sempre evoluindo, qual é o próximo passo, mas não tem escolha nisso. Então, tudo isso é perfeitamente ok escolher. Ainda assim, eu gostaria que você escolhesse isso. Não ter isso sendo uma necessidade. Então, eu amo que isso aconteceu pra você, Maki. Eu amo essa história. Então, pra mim, se você olhar para a definição de relacionamento, na verdade significa a distância entre duas coisas. Então, a maioria das pessoas se referem a relacionamento e se referem a isso como isso é meu relacionamento e tem essa distância entre as e tem tantas expectativas e projeções. E o que eu gostaria de convidar as pessoas para é algo diferente. O que eu diria é chamado um criacionamento, ok? Então, quando você tem 2 pessoas ou mais
Porque isso não é somente sobre seu amante, seu marido, sua mulher, seu namorado, namorada. Isso também é sobre as pessoas com quem você trabalha, seus amigos, seus filhos, tudo. Tipo, que tipo de relacionamento você gostaria de criar? E pra mim é tipo, vamos olhar para um relacionamento. Quando duas ou mais pessoas se juntam e você cria pelo menos 20 vezes mais do que você criaria sozinho. Então aqui está uma ferramenta que eu tenho praticado muito ultimamente com tudo. Se eu não precisasse disso, então o que eu escolheria? Porque eu tô olhando para a necessidade, e tantas pessoas têm uma necessidade, se é uma necessidade de negócio, necessidade de dinheiro, um relacionamento, uma necessidade de um amante, uma necessidade de família e tudo mais. Se você não precisasse disso, o que você poderia curtir com isso? Porque tem essa energia de mesmo com você, Mark, se eu tivesse essa energia de eu preciso de você, eu preciso que você Y, X, Z, aqui tá a coisa, a maioria das pessoas não coloca no mundo por voz o que eles querem dizer. Você atira essa expectativa para a pessoa e você fica desapontado quando eles não escolhem ou não fazem exatamente o que você decidiu que eles deveriam fazer, e a outra pessoa vai tipo, eu estou tão confuso, tipo, eu estava simplesmente chegando aqui, sendo eu, e tipo, o que é isso que você gostaria? Especialmente entre mulher e homem, eu acho que é hilário, porque é que às vezes é suposto, tem, a mulher tem tipo essas subtítulos, tipo, esse modo de não sei o que tá acontecendo, tipo, aí a pessoa vai tipo, tem essa expectativa que mesmo que ela diz que está ok, é suposto dizer, mas por que ela não está ok? E como eu devo consertar isso ou mudar isso? Eu sei que a gente tá rindo, mas isso é insanidade. Eu sei. Eu tava ouvindo isso, eu fiz isso tanta vez. E eu amo que é algo totalmente diferente. Se você pudesse estar, tipo, isso tá aparecendo pra mim agora. Não esperando que a outra pessoa mudasse, mas tipo, olha, eu realmente preciso de algum espaço, está ok com pedir por espaço? Não é pessoal, não é contra você, simplesmente alguns dias você sabe, você requer espaço. Então, e se a gente pudesse ter esses relacionamentos onde tem algo tão mais grandioso do que relacionamento como é feito nessa realidade? E quando, diz a Simone, e a Maki diz, quando você fala sobre necessidade, esse lugar de isso tem uma energia enorme, eu preciso dessa pessoa, tipo, eu acho que tem mais, tipo, eu quero que precisem de mim. E isso é tipo, é uma coisa enorme em relacionamentos nessa realidade. Você precisa de alguém, ou você quer que alguém precise de você, ou quer ser prioridade dessa pessoa, blá blá blá. Isso realmente, essa é uma, isso fica, tipo, aparece. Então, quando a gente fala sobre não precisar, as pessoas não precisar de nada, a pessoa fica. E agora o que fica? Eu quero encontrar o amor. Então, como a gente sai disso? Essa necessidade que aparece no relacionamento. Sim, diz a Maki. E a Simone diz, tudo que você está dizendo, Maki, não está errado, não se julga, ou totalmente fazendo isso errado. Se você está disposto a fazer, tá consciente de alguma coisa, você pode mudar isso, mas se você não está disposto a estar consciente disso, você não pode mudar isso. E para mim, Gary falou comigo algum tempo atrás, ele disse, tipo, você tô direto. Gary Douglas é o fundador de Access Consciousness, e ele disse, você ama que os homens precisem de você, mas no segundo em que ficam assim necessitados, vocês somem. Eu tava tipo, oh meu Deus, isso é tão verdade. Porque, tipo, fica dependente, sabe? E é uma pessoa bem criativa. Então, quando alguém precisa de mim, tipo, oh, vamos criar. Tipo, tem essa coisa, mas no segundo em que ficam necessitados, é tipo, oh, isso é tão patético. É tipo, uau! Sabe? Então, eu na verdade tenho olhado para isso porque eu percebo que é uma limitação e para mim, sabe? Descobrir Access Consciousness e todas as ferramentas, eu não desejo ter qualquer limitação na minha vida. Então, eu olhei para isso, dei uma risada, uau, é uma boa coisa que isso é engraçado, Simone. E o que eu posso ser para mudar isso? Então, eu tô reconhecendo quando a energia aparece e perguntando o que eu posso ser para mudar isso. Então, o que quer que seja, se você vai, tipo, oh, eu fico totalmente ciumenta, ou, tipo, olha para isso e pergunta do que você tem ciúme.
Porque uma das coisas, e a gente vai bem fundo no livro sobre isso, é os 5 elementos da intimidade. E eu trabalhei muito nisso e eu sabia que tinha que ter os 5 elementos de intimidade comigo mesma se eu iria ter isso com qualquer outra pessoa. E a maioria das vezes eu tinha paranoia, você fica ciumento, ou tipo, ou você tem esse senso de ou não sou nada sem essa pessoa. Você tá indo pra alguém e tem essa expectativa de ter mais de você. Então, os filmes de Hollywood não nos fizeram favor nenhum, porque estão todos tipo a minha outra metade, o cavaleiro maravilhoso que aparece no cavalo branco e alguém me completa e ninguém completa você a menos você. Então, 5 elementos da intimidade. Isso é o que eu tô pedindo que você peça pra ter isso com você, porque você pode ter com você e aí você pode ter com outra pessoa. É gratidão, confiança, permissão, vulnerabilidade e honra. E se você puder ter esses 5 elementos de intimidade com você e seu corpo, aí quando você na verdade está no relacionamento com outra pessoa, você está totalmente honrando um ao outro e você tem essa confiança, esse nível de permissão e gratidão. E você falou de amor, Maki, e ninguém vai me amar, tipo. Isso, se você tiver essa energia de não expectativa, não projeção, você não se consegue livrar das pessoas, todo mundo está ao seu redor. Então, quando você não tem necessidade, é uma das coisas mais atrativas no mundo. Porque se você olhar, tipo, a gente falou, tipo, quando alguém fica bem necessitado, você tá tipo, isso não é bem atrativo, não. E se ninguém tem necessidade, você tá tipo, é tipo, é. É um jogo do rato e do rato que a gente. Do gato e do rato que a gente joga, tipo, quando a gente tá escolhendo algo mais grandioso, ainda tem essa energia, mas a energia de flertar, se você pudesse ter mais diversão com tudo isso também. Então, uma das coisas que você falou antes que eu quero voltar é quando você tá, entre aspas, buscando o amor, essa energia do amor, eu quero que você pratique mudar alguma coisa pra mim. E se não fosse sobre amor, se fosse sobre gratidão? Então, se você olhar para a energia de você escolhe alguém na sua vida, se você está ouvindo isso, escolhe alguém na sua vida, ok, eu amo essa pessoa. Então, olha para a energia, eu amo eles. E porque todo mundo tem uma definição diferente de amor, então vem com essa agenda secreta que se você mudar isso eu tô tão grato por essa pessoa e a gratidão é simplesmente gratidão. Gratidão não tem julgamento, amor vem com o julgamento. Então, se você puder praticar essa ferramenta de mudar isso e ver as coisas começarem a, sabe, ter esse espaço e essa energia mais alegre, mais pacífica. A Mac diz, eu tô feliz que você fala disso, porque isso é um livro, obviamente. Então, não é uma classe. Isso vai estar disponível para as pessoas que não estão fazendo Access também, certo? Sim, absolutamente. Eu estava lendo e estava lendo novamente, e eu acho que foi apenas no capítulo 2 em que o Brandon deixa essa bomba aqui dizendo: eu estou apaixonado. É um julgamento? E eu tava rindo. Tipo, somente no capítulo 2 eu deixo essa bomba gigante em cima da gente. Então você falou um pouquinho sobre ao invés de amor e se a gente fosse no caminho da gratidão, mas essa frase, eu estou apaixonado, é um julgamento, especialmente que as pessoas que nunca fizeram Access ou que só fizeram barras e não fizeram fundamento, vão ler essa frase e tipo, certo? Então, isso é o que você está falando, tipo, amor, a gente tem todas definições diferentes disso, então, em vez de porque a gente não tem gratidão. Sim, e é tipo, então brinca com a energia disso. Isso não é sobre fazer isso certo, e não é sobre estar errado, não é sobre estar no julgamento do que você escolheu. Diz a Simone o que você pode escolher hoje, então simplesmente relaxa. Tipo, relaxa e brinca com isso. E começa a perguntar, a pedir por ter mais gratidão. E mais pessoas estão aparecendo na vida que estão gratas por você. Eu sei que para mim, muitos anos, todos os homens que eu tinha como namorados e tudo mais, eu escolhia eles porque eles me julgavam a mim e meu corpo. E se eles me julgassem a mim e meu corpo, então eu poderia criar essa separação com eles. E poderia estar, tipo... E poderia ter ver. Tipo, meus julgamentos que eu tenho de mim estão corretos, porque eles também os têm. Tipo, eu não tô dizendo que isso é são,
Mas isso é o que eu tava escolhendo. Então você cria essa distância confortável entre alguém. E quantos de vocês estão em um relacionamento e tem essa distância confortável, certo? Ao invés de. E se você está disposto a realmente ser vulnerável e não ter distância confortável, você tem tudo de você, eles têm tudo de você, e aí você pode brincar. Brinca com tudo. Tipo, pra mim, isso é criar um relacionamento que é um criacionamento que é além dessa realidade. Tipo, eu não sei quanto a vocês, mas uma vez, em um momento eu tava dizendo, eu não faço relacionamento. E eu lembro do Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, me fazer uma pergunta sobre isso. Ok, eu não vejo um bom, mas por que eu faria isso? Então, eu percebi que estava usando o relacionamento do resto do mundo como um ponto de referência para o que eu poderia escolher, ao invés de fazer uma pergunta, estar presente comigo e tipo, ok, por que eu não vejo relacionamento? Ok, eu gostaria de ter isso, então, o que eu gostaria de escolher? E eu realmente gostaria que as pessoas começassem a explorar isso. Eu estava dizendo no outro dia, você já assistiu Downton Abbey? Não sei, não está na China, mas eu conheço. Então, a Downton Abbey, não sei se está em japonês, mas se você voltar atrás centenas de anos, pessoas que tinham dinheiro e riqueza, era tipo, eles teriam o seu quarto, então, teriam o seu quarto com seu banheiro, a mulher tinha isso e o homem tinha seu quarto com seu banheiro e tinha uma porta que era conjunta. É tipo, isso pra mim é perfeito. Eu gosto dessa ideia, eu gosto de ter meu próprio banheiro e meu próprio quarto e você pode abrir a porta e se visitar. Isso pra mim funcionaria pra mim. Isso também funcionaria pra mim, diz a Maki. Sim, eu sei, mas a gente não é permitido a gente dizer isso, porque você vai estar casado, você precisa dormir na mesma cama toda noite. Então, nesse livro, o Brandon e eu falamos tanto sobre uma das coisas que a gente faz muito é a gente tem um quarto de hóspedes e a gente na nossa casa e uma vez por outra a outra pessoa não ia dormir na outra no outro quarto, não é porque a gente tava discutindo ou não gostava da outra pessoa, era hoje eu preciso de espaço e dormir na outra cama. Eu lembro quando a gente falava nisso, as pessoas tinham essa coisa, tem problemas no paraíso, e a gente tava tipo, no paraíso. Não, na verdade é o paraíso porque a gente dá espaço um pro outro. Mas isso é o que funciona pra mim, Brandon, que pode não funcionar pra outra pessoa, e isso é o que todo mundo que eu gostaria que todo mundo descobrisse, é o que na verdade funciona pra você. Então você tem que ser realmente honesto com você mesmo, certo, Dizamaki? Você precisa. Isso é. Você falou disso no livro que você gostaria. Eu acho que tinha essa parte em que a gente tava, tipo, 18 meses no relacionamento com o Brandon e você tava chorando, não sabia se era isso que você queria, porque agora isso tava. E você tinha que sentar e realmente perguntar o que você queria. E eu amo essa parte desse livro, a vulnerabilidade que você traz à tona. E realmente é uma conversa bem honesta. Sim, é realmente honesta, diz a Simone. E o Brandon tava simplesmente aí, diz a Maki. Tipo, ele não deu pra você um ultimato? Isso foi uma parte bem linda também pra mim. Obrigado. A gente leu o livro recentemente, então tá disponível em áudio em inglês. E eu estava aqui no meu escritório, eu estava no Texas, e a gente tinha essa gravação toda pronta pra gente podermos fazer isso junto. Sabe quantas vezes a gente ri que nem loucos, ou um de nós começava chorando, era estar totalmente gratos um pelo outro, e no momento em que isso apareceu, a gente explicar um pouquinho, o Brandon tem um filho, e eu não tenho filhos meus, então quando eu conheci o Brandon, o filho do Brandon, o Nash, tinha 5 anos, e eu nunca desejei ter filhos, isso foi tipo, não estava no esquema das coisas para mim, então de repente eu tô vivendo com esse homem que eu adoro totalmente, e tô grata por ele, e uma criança de 5 anos, e sim, como você disse, eu tava sentada na cama chorando, e ele entrou e tipo, o que aconteceu? Tipo, eu não sei se eu consigo fazer isso. E eu, tipo, o que você quer dizer? Eu não pedi pra uma criança, isso não é estranho pra mim. E a maneira que ele olhou pra mim e disse, Simone, está ok, a gente pode resolver outra coisa, mas eu venho com a criança, eu sei, eu disse a maneira como foi tão osso, isso é minha bagagem. Eu sou tipo, ok, então. E aí, não é tipo, oh, a gente tem que terminar o relacionamento, foi tipo, ok.
Então, como a gente faz isso funcionar, a gente pode sair, viver em outro lugar, ainda estar no relacionamento e tudo mais. Então, você tem que pegar no livro e ler, porque o que na verdade mudou a energia foi o Nash. Então, essa criança, isso é lindo. Eu tava chorando de Zamaki enquanto lia, mas também tem um mais chegando aqui. Eu tava lendo essa parte e foi uma das minhas partes favoritas desse livro. Eu pensava que as pessoas podem ter essa pergunta quando estão lendo esse livro. Você consegue criar esse relacionamento porque vocês dois estão fazendo Access Consciousness. E muita gente que vai pegar esse livro não vai estar em um relacionamento onde duas pessoas estão fazendo Access. Então, minha pergunta é, se você tivesse ferramentas e seu parceiro não tivesse ferramentas, ou seu parceiro ou sua família, se você ainda assim desejar ter esse crescimento, lindo crescimento, como você iria fazer isso? Tão simples quanto isso. É irrelevante se a outra pessoa não está usando as ferramentas de Access Consciousness. De fato, algumas vezes eu acho que pode ser mais fácil, porque tem muita manipulação nessas ferramentas que a gente usa, e quando você tá com alguém que tá usando as ferramentas, tipo, olham pra você e, tipo, eu sei o que você tá fazendo, e você, tipo, eu sei que você sabe que eu tô fazendo, mas funciona, ainda assim funciona, certo? Mas se você tá usando essas ferramentas pra alguém que nunca teve uma classe de Access, não importa, é relevante, você ainda pode usar as ferramentas e ver como aparece, e vai ser diferente pra cada pessoa, então não usa isso como uma desculpa pra não criar algo mais grandioso pra você. Ok, e também tem essa pergunta no livro em inglês, está na página 59, e eu realmente gosto dessa pergunta, que é a pergunta que você faz. Esse relacionamento é uma contribuição para minha vida? E eu acho que é uma pergunta realmente legal, porque ao mesmo tempo, quando as pessoas estão no relacionamento e quando as pessoas fazem essa coisa primária na sua vida, mesmo que tenham as ferramentas, quando estão fazendo perguntas, já estão na conclusão, claro que é contribuição para minha vida. Então, como você se pega, como você entra no espaço de estar ok se isso não for contribuição para minha vida, porque eu acho que as pessoas podem encontrar isso um pouquinho difícil fazer perguntas de um espaço que não tem expectativa quando estão em um relacionamento. Bem, eu coloquei isso no livro também porque tem uma parte, um momento em que o Brandon tem esse trabalho, ele odeia isso, eu não vou dizer tudo, você vai ter que ler o livro, mas ele odiava basicamente disso, ok, porque você não tira algum tempo, eu consigo pagar pela gente os dois, vamos fazer isso, dá pra você algum espaço pra descobrir o que é e raio o que você quer fazer. Então, passou um tempo que eu não tava trabalhando, eu tava apoiando, tava provendo pra nós dois, então, e eu tava ficando ele é psíquico e tava, tipo, eu tava ficando deprimido, acordava de manhã e tava triste, deprimido, e sentado e não fazia muito. Eu sou uma pessoa realmente criativa, especialmente de manhã. E a gente tinha um montão de projeções que eu tenho que dizer, porque o Brandon era 11 anos mais novo que eu e agora tava pagando as coisas todas pra ele, tem esse filho, então muita gente tava projetando pra gente porque vocês estão os dois juntos, então você tem que afastar tudo isso e ele faz isso funciona pra mim. E eu me lembro de entrar na cozinha um dia e, e eu lembro desse dia fazendo a pergunta, mas não a partir do olhar para um resultado, uma conclusão. É tipo, na verdade, se você se perguntar a verdade para qualquer pessoa, se for na sua cabeça, tipo, é esse universo, essa lei universal que você vai saber sim ou não, esse universo de sim ou não, e perguntar, ok, verdade, isso é uma contribuição para mim. E eu fui, sim. Eu tive um sim, é isso. Não tem que ter uma razão justificativa, não tem que ter uma história longa, foi simplesmente sim. Ok, então eu continuei meu dia. E se olhar para isso, tipo, Brandon era uma contribuição tão grande para mim na bondade que eu estava trazendo. Tipo, não só para falar que era um cozinheiro fantástico, eu sei que trabalhava e tudo mais, eu tava fazendo essas refeições fantásticas. E também eu lidava com algumas coisas na casa. Então, o que quer que seja? Isso e na razão justificativa de simplesmente, ok, verdade, isso é uma contribuição. Ok, vamos embora.
Então, se tem um lugar em que você tem. Porque a gente agora terminou o relacionamento, então tava chegando nesse espaço. Nos últimos 6 meses desse relacionamento, ela, tipo, tava se mantendo, mas não tava criando. E ele foi quem terminou o relacionamento. E eu fiz a coisa de: oh meu Deus, isso é terrível. E eu olhei pra isso e foi tipo: ok, tá certo? E, e aí era tipo: na verdade, a gente vai fazer uma classe terminar facilzinho. A gente tem que adicionar esse inho aí, porque não, isso não tem essa coisa. Você pode. Não é que é fácil, mas você pode usar as ferramentas para tornar mais fácil. Então vai ser em outubro. Então, de qualquer das maneiras, se você olhar para isso, quando você tem essa coisa, esse relacionamento é uma contribuição, e se você tem um não, certo? Isso não é sobre sentar com outra pessoa e dizer tudo o que fizeram errado e tudo o que tem que fazer para mudar. E se olhar para isso por você e tipo, ok, então o que não tá funcionando aqui? O que na verdade precisaria mudar para isso ser algo mais grandioso? Tipo, houve um momento em que eu digo isso no livro também, que o Brandon era muito bom gastando dinheiro. E eu tava fazendo dinheiro, mas eu tava gastando e tipo, tava simplesmente indo. E eu fui tipo, ok, eu preciso pedir pela contribuição dele, eu preciso pedir pela ajuda dele. Eu disse pra ele: ei, eu quero mostrar pra você todas as contas bancárias, eu preciso mostrar pra você o que tá acontecendo. Então a gente sentou, eu olhei pra tudo e tipo, oh. E foi tipo, eu preciso da sua ajuda. E não foi necessariamente sair e encontrar um trabalho, é tipo, eu preciso da ajuda, da sua ajuda pra você estar consciente das nossas finanças. E é isso. E logo que eu pedi isso, eu disse, ok, legal. E ele começou a pegar mais esse, esse trabalho de CFO, pessoa que coordena as finanças de tudo isso, a pessoa que faz isso. Oh, ele faz isso, ok. Eu sou capaz de totalmente de fazer isso também, mas era uma contribuição. Então, contribuição vem de tantas formas diferentes, mas não busca o resultado, a conclusão, o julgamento quando você pergunta isso é uma contribuição. Então, quando você tem um não, você pede que ele não está funcionando para você, você gostaria de mudar um não? Sim, pode ser tipo, você quer o lixo no lixo, tipo, pode ser algo tão simples assim, alguém para arrumar a louça na máquina, tipo, você vai, tipo, fazer faxina, então pode ser algo mais fácil, então você faz a pergunta, ok, ei, sabe o que mais eu amo quando você arruma os pratos. Você poderia me ajudar com isso? Então, qualquer coisa, você tem que pedir. Teve um momento em que precisava desses quadros pendurados pela casa, e o Brandon é um bom homem para fazer isso, sabe? Mas eu continuei pedindo para ele, ele não estava fazendo, então eu contratei uma pessoa para fazer isso. Ele olhou para mim e disse: por que você contratou essa pessoa? Porque eu preciso disso feito, mas eu poderia ter feito e eu ri, tipo, mas quando? E eu fui tipo: eu não quero lutar com ele. Tipo, se ele não estava fazendo isso, então paga para alguém. Não tem essa energia um com o outro de se fazerem de errados, porque nunca vai criar algo mais grandioso. E também quando eu estava lendo esse livro, tipo, o espaço em que vocês estão escrevendo ou conversando é tão vulnerável, eu realmente tive que. A língua que vocês estão usando é bem simples, não tem um grande processo, não tem nada assim, é bem simples de ler. Mas o nível de vulnerabilidade que você traz à tona pra gente é que eu realmente tive que ser vulnerável lendo isso também. E isso eu também estava pensando, muita gente pode pensar que ser vulnerável em um relacionamento significa que vão me usar e abusar de mim, e vão saber quão fraco eu sou, e vão usar contra mim, mas realmente não é isso. Então, como? Tipo, esse relacionamento com você e Brandon mudou sua perspectiva de vulnerabilidade ou sim? Eu ia dizer totalmente, porque definitivamente tava alguém que chegou e pensava que ser vulnerável era fraqueza. Ou ser vulnerável, como você disse, as pessoas vão pisar em mim e tudo mais. Mas na verdade não é isso, é o oposto disso, diz a Simone. Quando você está sendo vulnerável, é uma das potências mais grandiosas, porque ninguém pode fazer nada, ninguém pode pisar você quando você é vulnerável e você está sendo honesto com você. É tipo, aí você pode ter tudo. Hum.
Então, na verdade, é uma dessas palavras que é totalmente mal construída. E a minha pergunta seria: isso foi mal construído para controlar você? E se agora, Mac, mais que nunca, é a hora que a gente começa a questionar tudo? E ser essa pergunta de que escolha eu posso fazer hoje que me permitiria ser mais bem-sucedida em cada área da minha vida do que eu alguma vez escolhi antes? E ser essa energia, esse nível de vulnerabilidade, e tipo, ok, isso funciona pra mim, isso não funciona pra mim, então o que eu vou fazer com isso, isso e isso? Tipo, realmente, sim. E eu devo dizer que quando eu digo, olhando pra esse livro, relacionamento, você tem a certeza que você quer um? Eu comecei a ler, tipo, talvez eu não quero um, diz a Maki. E eu, na verdade, terminei de ler o livro e eu me lembro de dizer pra mim, se algo assim é possível, eu tenho certeza que eu quero um. Porque, sabe, porque o relacionamento que você fala aqui não é somente, entre aspas, relacionamento, é realmente fala sobre um relacionamento. Você pega nesse relacionamento é parte da sua criação. Sim, e eu acho que nem muita gente vê assim, eles separam, é separado entre criação e relacionamento. E então eu tava me perguntando algumas dicas que as pessoas que estão no relacionamento ou gostariam de ter o relacionamento, como podem olhar para criar sua vida, adicionar mais para sua vida, perguntou a Maki. A Simone disse, sim, tipo, não usa esse livro uh, com uma resposta e não usa mais ninguém como resposta. Eu espero que esse livro vá criar essa pergunta em você, como você disse, tipo, olhar para o que na verdade funciona realmente para você, ok? Eu não consigo falar disso o suficiente nos 5 elementos de intimidade. Realmente é também não olhar para relacionamento como essa definição que tem que se parecer dessa certa maneira. Tipo, para mim, quando a gente terminou o relacionamento e eu comecei a olhar para eu gostaria de outro relacionamento, porque Brandon entrou bem rápido em outro relacionamento. E então eu comecei a questionar isso também. Então, tipo, eu perguntaria se eu gostaria de um. Sim, gostaria. Tipo, não, espera só um momento. Gostaria? E eu comecei a desmontar isso e olhar para esses aspectos de relacionamento que eu totalmente amava. E, tipo, eu gosto de estar com alguém e tomar uma taça de vinho, uma boa refeição e sexo. Tipo, eu gosto disso 1, 2, 3 vezes por semana, algo assim, mas não necessariamente quero ter alguém na minha casa vivendo comigo novamente. Vou querer no futuro, talvez, mas não agora. Eu realmente gosto do meu espaço, adoro o que eu posso criar no mundo. O meu espaço é realmente importante e uma prioridade para mim. E ainda assim tem esses aspectos de relacionamento de que eu gosto. E para ser honesta, eu também tenho esses aspectos de relacionamento a partir de algumas amigas, ou, amigos, homens que eu não tenho sexo ou cópula, que eu não faço sexo ou cópula, mas tem esse espaço de criar possibilidades, então é algo que me entusiasma. Então, se olhar para o espaço relacionamento, não é essa coisa binária, ligado, desligado. O que é isso pra você? Tipo, como eu disse, essa coisa de esse espaço pra mim, tipo, tem um quarto separado e esse banheiro só pra mim. Eu gosto das pessoas vivendo uma do lado do outro, isso parece legal também. Eu não tenho certeza que alguma vez vou escolher algo que, novamente, onde eu vou dormir na mesma cama que outra pessoa cada noite. Eu gosto de ter algum espaço que eu chamo de meu. Talvez eu sou mais como um homem, como os homens têm essas man caves, esses lugares que os homens têm, tipo, esse espaço dos homens. Mas reconhecendo isso, tipo, eu acho que brincar com isso. E eu também vou falar que ler esse livro e ler, tipo, lentamente, ler novamente, abre em qualquer lugar, porque tem muita coisa aí que você pode talvez perder. E a gente também faz classes de relacionamento feito diferente, que você recebe um manual e não tem pré-requisitos para isso. Eu recomendo muito ler esse livro. E a gente entra em alguma dessas perguntas que talvez você não está disposto a olhar. E para mim, a gente fez a classe de relacionamento feito diferente também. Alguém fez a pergunta que foi tipo, eu gostaria disso também. Então,
Então, de certa forma, contribuem um para o outro nessa classe. Então, tem classe de relacionamentos feitos diferente, e facilitadores de relacionamento feito diferente por todo mundo. E eu sei que eu tenho uma classe chegando no final de novembro também. E você pode encontrar tudo isso em relationshipdonedifferent.com, em accessconsciousness.com também. E é um desses tópicos que muita gente diz que quer liberdade e ainda assim não estão dispostos a saltar do penhasco e ver o que vai ser requerido para dar esse salto. Eu só quero fazer isso certo. Não é que fazer errado, tipo, fazer isso certo. Eu realmente gostaria de ter esse livro crescendo enquanto adolescente e em vez de ler a Dolly, tipo, eu sei disso, eu gostaria. É tão verdade, diz a Simone, tão verdade ao que a Mac disse. Então, disse antes, tinha um homem na Índia que disse pra mim, Simone, alguma das histórias que Brendan e você falam aqui é tipo, eu nem consigo falar com a minha mulher sobre isso. Você escreveu num livro pro mundo ler? Tipo, sim. A gente entra bem dentro de algumas histórias aí, tipo, mas a gente espera ajudar algumas pessoas e contribuir para as pessoas. E se a gente não tivesse que esconder nada, sabe? Diz a Simone. Então a Mac diz, eu recomendo muito esse livro para todo mundo e ler para você, se você tem um filho adolescente, pega uma cópia, mas não faz eles lerem isso, mas diz, ei, isso é algo que você pode curtir. Quando eu gostaria de ter tido isso, então, para as crianças, diz a Maqui, e a Simone disse, se você, para as crianças, se você diz, deixar pela casa, você diz, você não pode ler isso. Oh, boa manipulação, diz a Maqui, sabe? Essa coisa bem sorrateira, tipo, deixa no banheiro. Então, bem, eu acho que é todas as perguntas que eu tinha para você. Muito obrigada. Se eu pudesse ler uma das minhas parágrafos desse livro, é algo na página 64 em inglês, e eu não tenho certeza se você tem um livro japonês disponível, mas eu prometo que esse é um parágrafo curto para vocês traduzirem. Então, o que eu gostaria que você tirasse desse livro é a escolha de possibilidades que está disponível para você. Você não tem que estar limitado às expectativas e projeções e os julgamentos que o relacionamento define nesse mundo. Você tem a escolha de definir, de escolher um relacionamento que é o lugar onde você agora está funcionando. Eu amo isso, isso é tão, tão legal. E eu continuo voltando nesse parágrafo e eu tô tão, tão grata por você. E Brandon, muito obrigado, Mac. É um prazer falar, sempre falar com você. Então, mesmo aqui diz a Mac. Então, eu acho que a gente tem um link onde você pode comprar esse livro em japonês. Então, por favor, dá uma olhada. E ela tem uma classe chamada de Relacionamento Feito Diferente. Se você leu esse livro e gostaria de explorar mais e entrar mais profundamente nesse livro, então vem uma classe. E realmente não é tão grande assim. Não é uma grande leitura, não. É como eu disse, está escrito num idioma bem simples. Então, por favor, pega uma cópia, você vai amar isso. E sim, muito obrigado, diz a Maki. Obrigado por seu tempo, Simone, e obrigado a Kiko por traduzir. Sim, diz a Simone. Eu espero ver você pessoalmente, brevemente. Você vai ver, a gente ainda não sabe quando. Sim, isso é verdade. Então, muito obrigada. Adeus.